Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos mostrar hoje as 4 modalidades de jogo básicas do jogo Arrepios, utilizando aqui nossas cartas na nossa sala virtual. O Arrepios é um jogo de cartas de estilo party game, com regras bem simples para crianças e adultos, inspirado nos vários tipos de jogos de terror, filmes de terror clássicos e modernos. O baralho é composto por 50 cartas, sendo 25 cartas diferentes, divididas em alguns tipos de domínios. Para ilustrar bem, aqui nós podemos ver as cartas. Nós temos ali o símbolo superior, que é o domínio, o círculo, e embaixo o tipo da carta, que é o quadrado. E também as suas cores, que são a vermelha, azul, amarela e a verde, que você pode ver aqui, a carta de tipo verde, de cor verde. Os domínios, que são o círculo, podem ser sorte, medo e azar. Cada um dos domínios tem 2 tipos. Sorte tem aliado e item, medo tem ameaça e monstro, e azar tem covil e ritual. Cada um dos jogos, das modalidades de jogo do Arrepios, é inspirado em filmes e jogos de terror e tem regras simples, bem simples, para que as pessoas possam estar facilmente aprendendo e jogando, com partidas que vão de 7 a 15 minutos e a partir de 8 anos de idade. Vou mostrar rapidamente as regras de cada uma das modalidades de jogo e em outros vídeos vamos mostrar exemplos de jogos com pessoas. Vamos começar com um jogo cooperativo das 5 noites de pesadelos. Cada um dos participantes começa o jogo com 3 cartas na mão. Irei demonstrar como se fossem vários jogadores. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa carta aqui é a carta Coringa, que tem um efeito especial em cada uma das modalidades de jogo. Nas 5 noites de pesadelo, o objetivo é tentar sobreviver a Leona Krieger e as suas 5 noites de pesadelos na Torre dos Pesadelos. O jogo é bem simples, cada jogador começa com 3 cartas e deve tentar adivinhar as cartas do topo. Para cada noite, deve adivinhar um pesadelo. Na primeira noite é um pesadelo, na segunda noite são 2 pesadelos, na terceira são 3 e assim por diante. Então, vamos supor aqui que cada jogador pegue uma carta, coloca virado sobre a mesa. O primeiro acredita que isso aqui seja medo. E ele teve sucesso. Quando você acerta um palpite de medo ou azar, você se defende desse infortúnio. Se você errar, você deve descartar uma carta de sua mão. Se você acertar sorte, você pega a carta de sorte e coloca na mão. Se você errar a carta de sorte, você não precisa descartar. Vamos lá, esse aqui vai tentar chutar sorte. É sorte. Então, o segundo jogador pega a carta de sorte e coloca na mão. Se ele tivesse dito azar e saísse sorte, ele não teria que descartar uma carta da mão, porque não é necessário. Aí o terceiro fala medo novamente. E foi sorte, não precisa descartar. As cartas retornam para o baralho e agora vamos para a segunda noite. Na segunda noite, são 2 cartas para cada jogador que devem ser descobertas. Medo. Será que acertou? Novamente acertou, não precisa descartar. E azar. Será que foi azar? Medo. Ao errar medo ou azar, deve descartar uma carta. As cartas possuem efeitos. Quando você descarta uma carta, efeitos podem acontecer. As cartas de azar não acontecem nada. As cartas de medo, você tem que pegar uma carta de um outro jogador. E as cartas de sorte, você compra uma nova carta. Se você descartar uma carta que seja da mesma cor ou tipo da outra, você se livra de um pesadelo. Então, supondo que fôssemos na terceira noite e faltasse ainda mais um pesadelo para se livrar, e você descartasse a carta verde de sorte contra a carta verde de investida, de medo, você iria se livrar dessa outra carta sem precisar ter que descobri-la, sem ter que palpitar sobre ela. E como descartou uma carta de sorte, compra mais uma carta. O objetivo é chegar a todo mundo sobreviver às 5 noites. Caso alguém fique sem cartas na mão, todas as cartas que ele errar no palpite, outro jogador deve descartar a carta da mão. Se todos os jogadores não tiverem mais carta na mão, Leona derrota todos e os devora em seus pesadelos. A segunda modalidade de jogo é o Sabá Sangrento de Ajax. O objetivo é tentar vencer o assassino, tentando confrontá-lo ou se esconder dele. Para isso, cada participante compra 2 cartas, sempre começa com 2 cartas e sempre que utilizar as cartas, compra novamente até ficar com 2 na mão. Daí, cada jogador tem que tentar combater ou se esconder do assassino. Em caso de combate, vence
Carta de sorte ganha de medo, medo ganha de azar e azar ganha de sorte. Vamos supor que eu combata aqui. Vou combater com essa carta de medo e vira a primeira carta do topo do baralho. Como podem ver aqui, a carta que saiu do baralho é uma carta de sorte que ganha da minha carta de medo. O que acontece? Minha carta de medo perde. Então eu descarto minha carta de medo e a carta aqui utilizada fica às vistas, tendo que ser reembaralhada. A cada turno, cada jogador deve usar todas as cartas de sua mão. Eu resolvo se eu quero utilizar o meu covil aqui para atacar, mas eu vou escolher me esconder. Então, eu jogo a carta, revelo a outra carta do topo e quando você se esconde, você só perde se as cartas forem de mesmo tipo. Essa é um item, essa é um covil, então não é mesmo tipo, eu não sofro a derrota com ela. As duas cartas são descartadas em empate. Eu termino meu turno comprando duas cartas e passando para o próximo jogador. Numa situação de vitória, caso a carta seja de mesma cor, você ativa o efeito especial da carta. Cartas de sorte permitem que você devolva uma carta que tenha sido ferida, que você tenha perdido, de volta para o baralho. Uma carta de medo permite você descartar mais uma carta extra para somar aos ferimentos já causados. O objetivo do jogo é acumular 13 ferimentos no assassino antes que acumule 13 ferimentos somados entre os jogadores. Aí, por exemplo, vamos fazer mais um ataque aqui. Eu quero usar essa sorte, esse aliado vermelho, e vamos virar a primeira carta do topo do baralho, e foi um medo vermelho. O que acontece? Sorte ganha de medo. Então vamos dizer aqui, esse aqui é o descarte, são os ferimentos do assassino. A minha carta vai para a pilha de reembaralhar. E como foi de mesma cor, ativo o efeito especial. De sorte eu recupero um ferimento. Olha só, eu tinha um ferimento dos jogadores, volta para o baralho. Então não há mais o ferimento nos jogadores. Como disse, o jogo continua até somar 13 ferimentos primeiro, seja o assassino, considerando uma derrota do assassino e vitória dos aliados, dos jogadores, ou dos jogadores que somarem 13 ferimentos, então eles são derrotados e o assassino ganha. Vamos ver agora a reconjuração. No modo de jogo da reconjuração, cada jogador compra 4 cartas. O objetivo na reconjuração é se livrar das cartas da mão, e o primeiro a se livrar das cartas e começar a próxima rodada, a seu próximo turno sem cartas na mão, ganha o jogo. Então não basta só se livrar das cartas como em Uno, você tem que se livrar e permanecer sem cartas na mão. Você tem que jogar sempre uma carta que seja de mesmo tipo, o quadrado, ou mesma cor. E toda carta jogada tem um efeito especial baseado no domínio. Então, baseado em sorte, que inverte os efeitos, baseado em medo, que pula o próximo jogador, e baseado em azar, onde o próximo jogador compra uma carta. O jogo começa virando a primeira carta para indicar qual vai ser a base do topo do baralho, e vamos seguir da esquerda para a direita. Esse jogador não tem nenhuma carta nem de monstro, mesmo tipo, nem de cor. Então, ele compra uma carta e passa a vez. O próximo tem tanto um monstro, na Flória, quanto uma carta de mesma cor, na Ameaça. Ele resolve baixar uma carta de monstro. E aí nós temos um último efeito no jogo da reconjuração. Quando você baixa uma carta de mesmo tipo, você faz uma corrente. O próximo jogador, o primeiro jogador que quebrar a corrente, isso é, não baixar uma carta de mesmo tipo, deve comprar uma carta. Nós vemos que o próximo jogador não possui um monstro, então ele tem que comprar uma carta. E, além disso, ele sofre o efeito da carta de monstro, que é pular a vez. Então ele pula a vez e passa para o próximo, que por sua vez tem uma única carta verde, que é esse aliado. Aliado é uma carta de sorte, inverte a jogada, volta para o jogador anterior, que por sua vez tem um aliado. Ele faz uma corrente, aliado com aliado, então devolve, novamente inverte, volta para esse, e se ele não te baixar um aliado, ele vai quebrar a corrente e comprar uma carta. Ele não tem aliado, ele então baixa um covil, que é da mesma cor, mas não é do mesmo tipo, então ele tem que comprar uma carta porque quebrou a corrente. O covil, por ser azar, obriga o próximo jogador a comprar uma carta, a menos que ele baixe um covil. Ele não tem covil, portanto, ele compra uma carta e é a vez dele. Ele só tem uma carta azul. Ele baixa essa carta azul, que é uma carta de ameaça, que por ser medo pula o próximo jogador, a menos que ele faça corrente. Ele tem ameaça, e ele tem. Então, ele baixa, faz corrente, o próximo jogador ele vai perder a vez e comprar uma carta, a menos que ele tenha ameaça, mas ele tem. Então ele continua a corrente, passa para o próximo, que dessa vez não tem uma carta de ameaça, então ele vai ter que quebrar a corrente
e vai sofrer o efeito de medo e pular a vez, indo novamente para o próximo. O jogo continua até alguém se livrar das cartas e ficar sem cartas na mão até o início de sua próxima rodada. Por quê? Alguém ainda pode pular a vez dele. E, portanto, se pular a vez dele, mesmo ele sem cartas, ele não irá ganhar o jogo. Não terá começado seu turno sem cartas na mão. Ou podem obrigá-lo a comprar uma carta. Se fizer isso, ele vai comprar uma carta e não estará mais sem cartas na mão. Portanto, não irá ganhar o jogo. Assim é a reconjuração. Por fim, vamos ver o último jogo, que é o dos jogos letais. Os jogos letais do Master Jaw. Neste jogo, o objetivo é fazer a melhor mão. Cada jogador vai comprar 2 cartas e, no início de cada rodada, após a primeira, vão comprar uma carta do topo do baralho, até todos terem 6 cartas na mão e terminarem seus turnos. Quem tiver a melhor mão de 6 cartas ganha. A cada rodada, eles devem descartar uma carta da mão e fazer os efeitos das cartas. As melhores mãos são aquelas que têm o maior número de tipos iguais. Então, você tem vários rituais, vários itens, vários aliados, e a somatório das mesmas cartas de mesma cor. Então, primeiramente, é querer fazer uma combinação de tipos iguais, e em segundo, cores iguais. Então, começando da esquerda para a direita, ele resolve, por exemplo, descartar essa carta amarela. O que acontece? Cartas de sorte permitem que você compre uma carta. Cartas de azar permitem que você pegue a última carta descartada. Então, se ele descartou essa carta de azar, ele pega de volta essa lanterna. E cartas de medo, quando descartadas, te permitem obrigar alguém a pegar uma carta. Isto é, pegar a carta da mão de alguém de forma aleatória, vamos supor que tenha pego essa carta, e a pessoa que teve uma carta roubada compra uma nova carta. O jogo continua, vamos para a próxima rodada, todos compram uma carta e devem novamente repetir e descartar cartas. Sempre deve descartar uma carta, até eventualmente todos ficarem com 6 cartas na mão e fazerem seus turnos e revelarem suas mãos. Quem ganha, muito bem, para cada carta de tipo igual, vamos supor aqui, só para contagem, você tem a quantidade de cartas de tipo igual multiplicadas por elas mesmas. Se você tem 3 monstros, é 3 vezes 3, 9 pontos. E depois soma a maior cor. Então vamos supor aqui quanto vale a mão deste jogador. Este jogador tem 2 monstros, 2 itens, uma ameaça, um aliado. 2 monstros equivale a 4 pontos, 2 vezes 2, 4. 2 itens equivalem a mais 4 pontos, então aqui já são 8 pontos, 4 mais 4, 8. E a maior cor é a vermelha, que são 3. Então 8 mais 3, 11. Essa mão vale 11 pontos. Vamos contabilizar agora o segundo jogador. Ele tem 2 covis, valendo 4 pontos, apenas uma carta de cada outro tipo, não somando nada. E a maior cor que tem é a verde, em 3. Então, 4 mais 3, 7 pontos. 11, 7. Até então, o primeiro jogador está ganhando. Vamos ver o terceiro. O terceiro jogador tem 2 rituais, 4 pontos. 3 aliados. Então, 3 vezes 3 é 9 pontos. 9 mais 4, 1, 2, 3, 4, já dá 13. E ele tem um coringa, que vale 4 pontos. Que somado aos 13 dá 17. Então, 11, 7 e 17, o terceiro jogador ganha. E estes são os 4 modos de jogo básicos do Arrepios. Existe também possibilidade de jogos narrativos, algumas modalidades mais complexas de jogo, entre outros. Mas essas são as 4 modalidades fundamentais do Arrepios. E em próximos vídeos mostraremos como é na prática em cada um dos jogos. Qualquer dúvida é só perguntar em nosso Instagram da Toriwane Oficial ou em nosso grupo do WhatsApp. Valeu, galera!